alto-falante precisa ter um imã maior para tocar mais? Depende muito, né? Depende muito do sistema que você usar, né? Às vezes potência demais você nem precisa ter potência demais, né? E também o alto-falante às vezes, né, dependendo do sistema que você tem, pode danificar demais. Você tem essa dúvida, né? Se o imã tem que ser maior, né? Os alto-falantes com imã maiores são melhores? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês todas essas questões. Fica até o final do vídeo. Você que é novo no som automotivo aí, está fazendo a sua primeira caixa Bob, caixa trio, paredão, fica nesse vídeo que vamos explicar para vocês, né? Então, gente, dê um like aí, viu? E se não tiver nada para comentar, deixa um gostei aí, deixa um paz, deixa o nome paz aí, que é só 3 letras. Então, você tendo aí um alto-falante, um exemplo, esse aqui é de 2.500 RMS. Só dando um exemplo para vocês aqui, 2.500 RMS. Vamos partir da potência, né? Principalmente da potência. Esse aqui é um alto-falante de 1.650, né? E esse alto-falante aqui deve ser uns 150 RMS, né? Vocês podem ver como a potência muda, né? Esse aqui tem um imã bem maior, que aqui é o Panzer da Aeros, né? Alto-falante muito top. Vou dar um exemplo aqui, né? Para ficar mais simples, para você entender, né? Aqui depende muito, né? A não ser que você esteja um subgrave, né? Um subgrave também, né? Um Pine, né? Alto-falantes aí que tem um imã um pouquinho mais para cima, mas depende muito. A questão, gente, de um imã maior, né? Será que o alto-falante fica melhor por ter um imã maior? Isso aí depende muito, né? Mas geralmente o alto-falante como se diz, para entregar o que você quer, depende também do imã, né? Não adianta, também depende da bobina, né? Não adianta ter a bobina grande demais e ter um imã pequeno, ou vice-versa, né? Ter o imã bem grande e não ter a bobina boa. Tudo é adaptável, né? Tudo tem um tamanho certo aí. Os projetistas, quando vão fazer um alto-falante, eles projetam e dizem, não, nós temos que fazer o imã desse tamanho aqui, né? Tem aquela questão, não pode ter a questão de economizar. Mas vocês podem ver como varia muito do tamanho do alto-falante, né? E principalmente, para quem quer um som mesmo de porta-mala, né? Um som pequeno dentro de casa, às vezes não precisa de um alto-falante aí de 1.500 ms, de 2.000, né? Às vezes a pessoa vai fazer um projetinho pequeno, caixa Bob, às vezes só precisa de um sub, né? Tocar dentro de casa. Aconselho sempre as pessoas botar um subgrave dentro de casa. E será se toca com imã maior? Toca sim. Como eu disse, depende do imã, ou depende do imã também, né? Depende também da bobina e depende do tamanho do alto-falante também, né? Uns alto-falantes que eu acho bem top, né? Dependendo aí do tamanho do imã, é o alto-falante de 18 polegadas, né? Esse aqui é um de 21 polegadas, né? Mas tem o Panzer também de 18. Só dando um exemplo para vocês, né? Você que quer mais um som mais de qualidade, eu gosto particularmente de alto-falante de 18 polegadas, né? Esse aqui é um de 18 polegadas, o 3K, né? Mas agora para quem não tem espaço, né? Vai fazer um porta-mala, aí eu preciso botar um de 15. Mas o imã influencia muito nessa questão, né? De brutalidade também, né? Pelo menos eu percebo que quando o alto-falante tem um imãzinho pequeno, ele entrega pouco aquele grave mais profundo, né? Ele pega um pouquinho a voz. Um exemplo desse alto-falante aqui, tirando no subgrave, né? Mas eu percebo que o alto-falante, um exemplo desse tamanho aqui, ele, claro que aqui é pequeno demais, né? Mas ele entrega um pouco mais de voz, né? Você pode ver como o médio, claro que o médio também hoje, meu amigo, hoje o médio estão botando para quebrar que o imã tá ficando grande demais, né? Tem médios aí que o imã tá sendo maior que o alto-falante, mas também depende do cone, né? Você pode ver como o cone, né, que é aquele papel, ele é pequeno, um grave é bem maior, mas também depende. Tem graves aí de 8 polegadas, né, de 6 polegadas. Agora sendo muito menor, né, de 6 polegadas não vai entregar aquele grave mais profundo, né? Tem que ser um aí de 12 polegadas, de 8 polegadas. Mas depende muito do projeto que você usar. Tem aquelas questões quando você vai comprar um grave, o grave lá, só dando um exemplo, né? O grave lá de 1.000 RMS e um imãzinho desse tamanho, né? Então a gente sabe que com certeza você deve comprar um alto-falante com um imã bem maior, né? E também não é só questão do imã ser maior, né? Às vezes, dependendo do gosto, né? Como eu falei de subgrave, subgrave é um imã bem parrudo, né? Dependendo do tamanho dele, e às vezes não entrega o que você quer ouvir. O que eu aconselho quando você vai comprar um alto-falante, você tem que escutar ele, entendeu? Por exemplo, se você quiser o Tornado JBL, então você tem que escutar ele, que aqui tem aquela característica mais de sub, né? Eu gosto mais do Tornado, do Vulcão, é dois alto-falantes top, né? Eu botei dois da Aeros aqui para simplificar, porque eu tinha achado essas fotos aqui, mas preste atenção se o seu amigo usa, né? Para você ver lá como é que toca o sistema, não é só porque é a questão do imã. Quando a gente está chegando no seu automotivo, a gente fica nessas dúvidas, né? Rapaz, aquele alto-falante ali, só por ter o imã bem maior, ele vai tocar mais. Às vezes não, né? Às vezes, gente, a potência, eu não tô falando de imã aqui mais, né? Às vezes a potência do alto-falante, por exemplo, o alto-falante lá tem 3.000 ou mais de 3.000, 3.500 ms. Às vezes a aranha dele, né, que é aquele papelzinho lá de dentro, né, que eu vou até deixar a foto aí, às vezes ele tem que segurar o alto-falante para
tocar, né? Às vezes o alto-falante fica seco demais, né? Ele, tipo, se você gosta de sub, né? O sub lá tem que excursionar bastante para entregar aquele subão, né? E às vezes a aranha, né? O motor é tão forte, né? Que aqui dentro do sistema aqui, só dando um exemplo, eu não estou falando aqui do Panzer. Às vezes o Panzer é maravilhoso. Pensa num alto-falante aí, todo mundo fala bem desse Panzer, mas outro alto-falante do mercado aí, às vezes a aranha é quem segura ele. O motor é tão forte, né? Como se fosse você botar um motor de um V12 num Fiat. Às vezes é tão forte que não segura, né? Dependendo do sistema, não segura. E essa aranha tem que segurar o alto-falante para ele não excursionar demais, não acabar com tudo, só de um grave pesado ali. Então, muita gente vai por questão de RMS, né? A questão da potência. E às vezes tem alto-falantes de menos potência que toca bem, perfeito, muito mais do que alto-falantes maiores, né? Que só vai tocar a brutalidade, né? Aquela questão mais de grave seco, né? Às vezes você tem que, por exemplo, você comprando um alto-falante aí com muitos RMS, você tem que botar um modo grande, já é mais caro, tem que botar mais baterias, já é mais caro e às vezes não vai dar o rendimento. Já vi amigos meus que, por exemplo, ele tinha um grave de 800 ms, isso aconteceu mesmo, viu, gente? Um grave de 800 ms, ele, não, vou escolher agora um de 2000, mudou caixa, botou mais bateria, botou modo grande. Quando ele botou esse 2000 ms, tocou quase o mesmo tanto de 800 ms. Então, uma coisa que eu digo para vocês, não vá para questão de RMS. E também faça um projeto de caixa bom, entendeu? Um projeto de caixa bom é o alto-falante, gente. Quer dizer, a caixa é como se fosse um microfone, né? Tem microfones, né? Quando você vai falar num show mesmo. Tem microfones perfeitos que deixam a voz perfeita, né? Não precisa nem você, se você for cantor, né? Você gritar demais, que o alto-falante ajuda. Mas tem microfone de R$50, né? E não ajuda, cara. Ficar aquela voz meio afanha, né? Aí o cara tem que ir lá na mesa regular. Caixa é mais ou menos isso, né? Tem caixas que o alto-falante não precisa bater muito para ele tocar. Eu tenho um projeto de caixa top, né? O nosso amigo BC Acústica. Se você quiser projeto top, é só lá no Instagram do nosso amigo BC Acústica, pede um projeto para ele, né? E não é grátis não, viu, gente? Só deixando claro. Muita gente vai lá e pergunta se é grátis. Pergunta para ele, que é um dos projetos mais baratos que tem, né? Que eu acho, né? E é um projeto que eu nunca vi ninguém reclamando do projeto BC Acústica. Então você vai lá, ele fala, quer dizer, pergunta as características que você quer da caixa e ele vai fazer um projeto para você. Te garanto, cara. Ou pode ser o alto-falante que você tiver, vai dar um bom rendimento, porque as caixas que ele faz é muito top. Então, as pessoas olham muito pro alto-falante. Eu vou escolher esse alto-falante aqui porque é top. Aí o cara vê tocando no som do amigo, né? Rapaz, toca demais. Mas ele tem que ver qual a regulagem que ele usou, né, no processador, né, quais a caixa que ele tem, o projeto que ele tem, tudo, e também o modo, né, é um conjunto, porque a gente, quando tá chegando no som automotivo, a gente quer saber qual alto-falante toca mais, né, não? Eu já fiz muito essa pergunta, qual alto-falante que vai tocar mais, meu amigo? Mas não é que a questão do alto-falante, é um conjunto. Fiação também, né? Tem a questão da instalação. Às vezes você bota um fio, né? Não é tão bom pro alto-falante quando tem toda a questão da instalação, tem tudo, cara. Tem uma série de coisas. Então, não é bom ficar olhando aí para imã de alto-falante, a potência do alto-falante. Você tem que ver um conjunto ali para você usar. Mas sim, um imã maior com certeza, né? Se a bobina, né, for característica aí do alto-falante, com certeza vai tocar muito mais com um imã maior. Mas também eu sempre prezo, como se diz, na questão da potência, né? Eu acho que um alto-falante, falando sério para vocês, eu acho que o alto-falante de 2000 ms para baixo tá perfeito, entendeu? Quando passa disso, claro que caso, né, tem alto-falantes aí que toca muito mais, mas a questão você tem que botar mais bateria, mais modo e tudo, né? Onde é que vamos parar nessa questão de RMS, né? Os alto-falantes aí com 3.000, 3.500, daqui a pouco tá 4.000, e às vezes você tocando dois de 800 ms toca mais do que um de 4.000 ms, né? Dando um exemplo para vocês, viu, gente? Espero ter ajudado. Se você está chegando no Som Automotivo agora, deixe seu comentário. Eu sou Railan Som e agradeço mais. Se qualquer comentário aí ajudou, se você concorda ou discorda, deixa um comentário aqui, viu? Tamo junto e até o próximo vídeo.